Senhor Sangueiro, voltando agora a uma outra situação que preocupa muitos angolanos, vamos mais na questão da documentação e coisa parecida. Nós continuamos a ver que, mesmo aqui no nosso programa, muita gente telefona a reclamar a questão, por exemplo, do atendimento, não só na forma como as pessoas são atendidas, mas eu acredito que há mais ênfase na demora dos documentos, né? Quando se vem tratar um visto, quando se trata um passaporte, principalmente o passaporte, é uma das questões que mais os angolanos se queixam, o tempo que leva para poderem ter um passaporte. O que é exatamente que faz demorar assim tanto a emissão de um passaporte? Vamos supor, nos casos em que a papelada está toda ela ordenada, tem toda, quer dizer, quando o angolano reúne toda a documentação exigida para que possa ter o passaporte angolano através da Embaixada de Angola aqui no Reino Unido. Bem, em relação a essa questão, nós também temos naturalmente que concordar que os procedimentos, não necessariamente da Embaixada, mas os que até agora estão em vigor, não é? Tanto que foram estabelecidos pelo Executivo, tanto para o caso dos concidadãos no estrangeiro, de facto, nota-se esta demora. Mas também devemos dizer que, tanto recentemente, foi determinado um programa e já está aprovado e naturalmente que dentro em breve estará em execução, em que determina a criação de alguns postos tanto de emissão de passaportes e outros documentos, como bilhetes de identidade, de tanto algumas embaixadas. No caso concreto para a Europa, será a Embaixada de Portugal, que doravante, e acredito que no início tanto do próximo ano começaremos então a ver materializada esta medida, em que os passaportes, contrariamente a terem de ser encaminhados para os serviços de imigração em Luanda, passarão a ser encaminhados para a nossa Embaixada em Lisboa e a partir daí então serão emitidos. Isto vai naturalmente encurtar tanto o tempo de demora e também mesmo os custos de transportação, porque será para nós muito mais fácil tanto colhermos toda a documentação numa semana e enviarmos um funcionário a tanto Portugal para naturalmente na semana seguinte trazer os documentos. Portanto, estes são alguns passos concretos que o Executivo está a tomar, mesmo olhando nessa preocupação da nossa comunidade. Ok. Outra questão que muitos angolanos perguntam-se, eu inclusive, é que os angolanos aqui no Reino Unido, uma vez registrados na Embaixada de Angola, faz-se o registro para que sejam considerados angolanos, quer dizer, reconhecidos como angolanos, por isso é que se faz o registro, mas que todavia, mesmo com o registro, quando estão para fazer a viagem para Angola, quando estão para se deslocar para Angola, para o seu país de origem, ainda assim tem que se pagar o visto. Por que que se pratica esta ação de exigir que os angolanos paguem o visto? Embora tenham o registro, ou melhor, a inscrição do registro consular, mas quando se dirigir à nossa embaixada, naturalmente que vai solicitar um visto num outro passaporte. Então aí está a exercer a dupla nacionalidade e o visto que nós estamos a cobrar não será ao angolano, mas sim ao cidadão, no caso britânico. Pelo facto de estar a usar o passaporte britânico. Perfeitamente. E então a nossa solução, e temos estado a trabalhar sobre essa matéria com os nossos concidadãos, no sentido de sensibilizar de que a ida para Angola deve ser feita com angolano. Então aí ele está isento de qualquer, digamos, custos, porque ele está a regressar para o seu país. Agora, enquanto for como cidadão estrangeiro, então aí teremos de ponderar os custos. Então, quer dizer, a solução é mesmo aproveitar a viagem e tratar já que aqui o processo ainda é um bocadinho demorado, aproveitar a instância em Angola para tratar os documentos angolanos. Perfeitamente. Aliás, ainda bem que o Sr. jornalista toca nessa questão, porque nós dissemos que, por um lado, o Executivo está a trabalhar num mecanismo de viabilizar, não é, isso, e dar celeridade ao tratamento dos passaportes no estrangeiro, mas também nós internamente iremos também criar mecanismos para que, por exemplo, um cidadão que vá a primeira vez para Angola numa situação dessa,
Portanto, quando nos for solicitar a segunda vez, nós vamos criar algum mecanismo para também impedi-lo, não diríamos impedir no sentido negativo, mas sim no sentido positivo de obrigá-lo tanto para que ele, quando for ao país, deve regressar ao país com a sua documentação em dia. Porque nós facilitamos a entrada do cidadão como estrangeiro para o país, que é apenas um mero exercício, digamos, de facilitador de entrada para o país, porque enquanto dentro do espaço nacional, ele é nacional. Então não convém ter-se a ideia de que, bem, eu entro como britânico e lá sou britânico. Não. Desde o momento em que estiver aqui registado como angolano, o mecanismo que se utiliza para facilitar o visto é mero exercício de entrada. E é bom que se aproveite então esta oportunidade para tratar de questões concretas, no caso, a documentação. Ok. O senhor aqui, tocando aqui na questão do registro, não é? Que foi o que se falou, os angolanos registrados na Embaixada de Angola, depois terem que pagar por visto. De um tempo a esta parte, nota-se que, de informações que nós temos, é que o número de angolanos registrados na Embaixada de Angola é muito inferior ao número de angolanos que residem nesta terra. O senhor tem alguma ideia do porquê desta situação? O que é que leva tão poucos angolanos a registrarem-se na Embaixada de Angola? Bem, eu pelo menos da percepção que eu tenho, talvez sem opor-me naturalmente ao seu raciocínio, eu diria precisamente o contrário. Eu penso que nós estamos a aproximar-nos de números muito elevados, porque nós podemos hoje constatar um número de aproximadamente 9.000 angolanos inscritos no setor, na nossa secção consular, e uma série de casos pendentes também que devem entrar por aqui, tanto a 1.000 ou 1.000 e tal, por dificuldades de papelada. E se considerarmos que temos cerca de 20.000 estimativamente angolanos a residir aqui no Reino Unido, eu penso que é um número a considerar. É do conhecimento das autoridades angolanas, principalmente a diplomacia angolana, que devido às circunstâncias pelas quais nos trouxeram cá à Europa, muitos de nós fomos obrigados a viver aqui com identificação que não é a mais apropriada, a trocar o nome, trocar idade, coisa assim parecida, mas que são pessoas que são 100% angolanos. E depois, passado um certo tempo, queremos regressar para o nosso país, ou para ficar lá permanente, ou para ir ver os nossos familiares, mas devido a esta situação da papelada, né, da documentação que a gente usa aqui às vezes para poder nos estabelecer aqui, acabamos por não usar a nossa própria identificação. Nestas circunstâncias, quando aparece alguém na Embaixada de Angola e diz que eu sou angolano, mas pondo em conta as circunstâncias que me trouxeram cá, eu tive que usar este ou aquele nome para poder me safar, bem dizer assim. Qual seria a atitude da Embaixada de Angola? Qual era o passo que a Embaixada de Angola daria nestas circunstâncias? Bem, primeiro dizer que a Embaixada de Angola é a casa de Angola. É a casa de todos os angolanos aqui residentes e todos os funcionários que estão dentro desta casa de Angola têm a obrigação de servir.